Salve, salve a todos. Hoje eu estou completamente fora do meu espaço de análise, onde eu gosto de discutir, de pensar, de refletir sobre os acontecimentos mundiais, os acontecimentos geopolíticos e que têm um reflexo muito significativo na nossa realidade, na realidade aqui do Brasil. Então hoje estou aqui fora do meu ambiente, mas me senti compelido a fazer um comentário sobre um evento drástico, um evento muito importante, ocorrido ontem, dia 13, no discurso do candidato presidencial Donald Trump. É de conhecimento mundial que o candidato sofreu um atentado. E isso já é uma tradição nos Estados Unidos. Esse é um país que possui tradição em matar os seus presidentes. Então não é a primeira vez que acontece isso e provavelmente não será a última. Mas é um reflexo muito grande, muito significativo, como eu já falei, da decadência deste país, da decadência do imperialismo americano, da decadência do Império Americano. O Império Americano está descendo ladeira abaixo, está em plena bancarrota. Muito embora algumas pessoas não tenham a capacidade e não queiram ter a capacidade de observar o óbvio, mas muitos intelectuais, muitos analistas sérios, como inclusive eu já falei em vídeos já postados aqui nas redes sociais, que esse país está em franca decadência e logicamente que os efeitos dessa queda serão sentidos no mundo todo. Esse abalo sísmico vai fazer com que toda a geopolítica ela passe por um momento de extrema dificuldade. Então, voltando aqui ao assunto, todos nós vimos o que aconteceu, praticamente em tempo real, as redes de televisão e também nas redes sociais, demonstrando a violência do atentado pelo qual passou o candidato Donald Trump. E isso me lembra que recentemente eu li alguns relatórios conjuntos que foram divulgados. Esses relatórios estão aí na rede, estão aí na internet, é só procurar. Foram divulgados esses relatórios sobre a possibilidade de se adiar por tempo indeterminado as eleições norte-americanas, devido ao caráter extremo de polarização política pela qual esse país está passando. Bom, isso na verdade, esse atentado que aconteceu ontem, pode servir de subsídio para que o governo federal acoche mais nas leis, retire mais liberdades do povo americano e use como desculpa essa questão de aumento da violência. Mas isso vai ser um paliativo, isso é só um paliativo. Como eu já falei em vídeos posteriores, as divisões dentro dos Estados Unidos são profundas. Divisões raciais, divisões políticas, que estão trazendo para cá, para o Brasil, porque graças a esses políticos vigaristas e chinfrins que nós temos aqui, esses quinta colunas, tudo que acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil é como se fosse um papel carbono. Acontece também, bem parecido, bem semelhante. Então, esse clima de divisão política, ela é muito acirrado, está muito acirrado e está sendo promovido por forças do Deep State americano, ou seja, do Estado profundo dos Estados Unidos, para que essa divisão se acirre cada vez mais. Essas divisões já são históricas, divisões raciais, divisões políticas, e ultimamente isso tem se agravado com problemas sociais muito grandes, drásticos, que estão acontecendo nos Estados Unidos. Recentemente eu fiz um vídeo em cima de uma reportagem da BBC de Londres, a insuspeita BBC de Londres, falando que a infraestrutura dos Estados Unidos está extremamente depauperada e que os Estados Unidos necessitariam de um PIB e meio para poder recuperar a sua infraestrutura. Um PIB e meio dos Estados Unidos é muito dinheiro. Então, essa não é a imagem que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas ainda tem aquela imagem glamurosa de Hollywood, aquela coisa de superpotência, de país inabalável. Recentemente eu vi aí
um pronunciamento chinfrim de um deputadinho escroto chamado Eduardo Bolsonaro, um vagabundo, falando, exaltando os Estados Unidos, chamando de farol da humanidade, casa dos bravos. São os caras tão imbecis, uns caras tão idiotas, que eles ficam exaltando esse país e dizem que são brasileiros, dizem que são patriotas, dizem que amam o Brasil, tudo conversa. Essa gente não ama o Brasil, essa gente não é patriota, essa gente não acredita em Deus, essa gente não é de família, essa gente não é absolutamente nada. E como eles, tem muitos aí. E o que se tem é essa imagem de que o Brasil, de que os Estados Unidos é um país inabalável, um farol realmente da humanidade, como falou esse sujeito que eu acabei de citar o nome aqui. Mas, na verdade, o que os Estados Unidos estão passando hoje é por um processo de decadência inexorável. Inexorável. Todos nós estamos sendo testemunhas, estamos vivendo em uma época de mudança de página, em uma época paradigmática. Todos os impérios conhecem o seu apogeu e conhecem também a sua decadência. Um império não se constrói da noite para o dia. Da mesma forma também, ele não cai, ele não desaba da noite para o dia. Ele vai caindo. E logicamente que não quer aceitar a situação, ninguém aceita. E as consequências, os efeitos colaterais disso são imensos, são grandes demais. E o que nós estamos vendo é isso. Os Estados Unidos estão descendo ladeira abaixo e estão arrastando quem eles podem para o precipício junto com eles. É uma pena que o Brasil hoje se encontre em uma situação de dependência tão grande que provavelmente seremos nós arrastados, porque pela falta de liderança, pela falta de conscientização do povo brasileiro também, esses anos de, vamos dizer assim, desinvestimento na educação, de sucateamento da educação, fizeram com que o povo fosse mais educado, entre aspas, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas grandes redes de televisão, do que propriamente pela escola. E como professor eu digo, o sistema educacional brasileiro é um lixo. O sistema educacional brasileiro é triste, é tétrico. Apesar dos professores fazerem o seu melhor, darem o seu melhor, se empenharem, fazerem o máximo, mas o sistema não colabora. E a primeira vítima do sistema somos nós que estamos dentro dele. Somos sucateados, somos sabotados no nosso trabalho. E aí vem o aluno também, vem o alunado também, que além de tudo, além de observar o que acontece no país, os maus exemplos, a série de maus exemplos que são dados aí sobejamente pelas chamadas elites, e eu não gosto de me referir a esse povo como elite, porque elite para mim é quem faz alguma coisa de destaque, alguma coisa benéfica, alguma coisa impactante para o bem, e não quem vive fazendo mal. Então, na verdade, as classes endinheiradas, o pessoal que está no poder no Brasil, os exemplos que eles dão juntamente com esse sistema judiciário, que é uma negação de A a Z. Então isso dá a impressão ao sujeito que está aqui na base da pirâmide de que o crime compensa. Porque o que ele vê na televisão? É o vagabundo de alto coturno, de alto escalão, de colarinho branco, escapando toda vez. E muitas vezes, na maioria das vezes, indubitavelmente, com o respaldo do sistema jurídico. Um sistema caro, extremamente pesado para o Brasil, onde qualquer juizeco de ponta de calçada se acha no direito de barrar, inclusive, uma decisão presidencial. Mas são presidentes fracos, verdadeiros moleques de recado. Esse pessoal não se impõe, esse pessoal não se dá o respeito, e isso dá asas para que essa gente se arrogue no direito de fazer e acontecer aqui no Brasil. Mas isso é problema para outras análises. Eu não tenho medo de falar essas coisas, não tenho um pingo de medo. Eu sou um cidadão contribuinte desse país. Eu sou uma pessoa que tem pleno conhecimento dos meus direitos e das minhas obrigações. E me sinto no direito, sim, de dar a minha opinião, de expressar a minha opinião, de falar o que sinto, de falar o que eu vejo. Tudo isso, logicamente, que sustentado pelas minhas convicções e pelo meu caráter. Então, o que nós vimos ontem foi algo extremamente chocante.
e que denota, logicamente, como já falei, o descenso, a decadência inexorável dos Estados Unidos. E eu fico imaginando, analisando essas coisas e imaginando sempre o day after, o dia seguinte, quis falar bonito aqui, bastava dizer o dia seguinte, mas essa mania de querer americanizar as coisas, isso contagia. Então eu fico imaginando o dia seguinte, né? O dia seguinte do que aconteceu, desse evento. Se houver uma radicalização de setores mais afoitos do chamado trumpismo, isso pode fazer com que o governo federal decrete essas tais leis, adiando por em caráter indeterminado as eleições nos Estados Unidos. E isso só vai fazer com que a coisa piore ainda mais. Aumento da desigualdade social, um aumento exponencial, as diferenças ideológicas, as diferenças raciais que nunca são resolvidas nesse país, diferenças históricas, o agravamento da situação social, o agravamento de índices de miserabilidade mesmo, pessoas morando na rua, morando dentro de carro, questão da droga, dos drogados. Se você sair para dar uma volta em cidades grandes dos Estados Unidos, você corre um risco muito grande de ser atacado por um cracudo. Verdadeiras cracolândias, muito piores, milhares de vezes piores do que a Cracolândia lá de São Paulo. A chamada droga zumbi, o fentanil, devastando os Estados Unidos. Então, diante desse cenário de destruição, de miséria, de acirramento das diferenças, a gente ainda vê o quê? Esse país alimentando uma guerra por procuração que eles criaram, eles foram os criadores dessa guerra que está havendo entre Rússia e Ucrânia, que para a Ucrânia é uma guerra, mas para a Rússia não passa de uma operação militar especial. E mandando armas, pegando dinheiro do contribuinte norte-americano para financiar isso aí, e enquanto os problemas se acumulam dentro dos Estados Unidos, eles financiando corruptos, porque muito desse dinheiro fica no próprio complexo militar industrial dos Estados Unidos. E outros vão para as mãos de corruptos ucranianos. A Ucrânia já perdeu uma geração inteira de jovens. Estima-se que mais de 100 mil jovens já perderam a vida na Ucrânia. Na Ucrânia estão recrutando na marra mulheres, pessoas com problemas mentais, gente com idade avançada, e estão jogando essas pessoas para entrarem no moedor de carne na frente de batalha. E olha que os russos não estão fazendo como os israelenses estão fazendo, jogando bombas indiscriminadamente, que os israelenses já mataram aí mais de 30 mil mulheres e crianças. E estão levando um pau em campo do Hamas, estão levando um pau. Isso logicamente não é divulgado pela mídia. E a gente falar aqui para os apaixonados que ouvem, né, os apaixonados, os Stephens da vida, os servos voluntários, eles já acham que a gente está mentindo, já acham que a gente está fazendo torcida, quando na verdade o que a gente está fazendo aqui é análise. E a análise ela não é feita para agradar e nem com intenção de desagradar. Análise é análise, entendeu? Ouve quem quer, aprende quem não quiser continua na torcida, continua torcendo. Agora, isso não vai mudar os fatos, isso não vai fazer com que os fatos mudem, isso não vai fazer com que a história volte para trás. E tudo isso que eu estou dizendo, não sou eu que estou inventando, não fui eu que criei, eu estou fazendo uma leitura do que está acontecendo, fazendo uma análise do que de fato está acontecendo. Então o que está acontecendo é isso, nós estamos vivendo esse processo de decadência de um império e estamos vendo o abalo que isso está causando. Recentemente, os BRICS, o bloco econômico composto inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, e que agora está se expandindo cada vez mais, recentemente o BRICS falou, foi feita uma declaração em que daqui a 3 anos os BRICS vão abandonar completamente o dólar e vão negociar nas suas próprias moedas. Já tem muitos países que estão fazendo negociação em suas próprias moedas. Como a Rússia já faz isso, o Irã já faz isso, a Arábia Saudita meteu um pé na bunda dos Estados Unidos recentemente
e que para mim foi a decretação da morte do dólar. O dólar está no balão de oxigênio, porque o dólar é uma moeda fiduciária. O dólar é uma moeda que não tem lastro, ela não tem lastro. O que dava lastro ao dólar era justamente o petróleo da Arábia Saudita. E a partir do momento em que a Arábia Saudita rompe esse acordo do petrodólar, o dólar não passa a ser o que ele é realmente de verdade. Não deixa de ser o que ele é realmente de verdade, que é um papel pintado, sem valor nenhum, um papel, uma moeda fiduciária. Então tudo isso, a soma de todos esses fatores, essas crises internas dentro dos Estados Unidos, essa absurda guerra por procuração que as elites americanas, o status quo, o deep state, o estado profundo, o verdadeiro núcleo de poder dos Estados Unidos está patrocinando essa guerra da Ucrânia, tudo isso está sugando os Estados Unidos, está martirizando o povo. Essa política equivocada está levando os Estados Unidos ladeira abaixo. Quanto à tentativa de assassinato do Donald Trump, ele mesmo já falou. Ele disse que se voltar ao poder, ele acusa a CIA de ser a responsável pela morte dos Kennedy, tanto do presidente John Kennedy quanto do seu irmão, o Bob, que foi o seu procurador. Então, o Donald Trump já falou, já acusou, já disse diversas vezes aí que se ele voltar ao poder, ele vai revirar essa situação. Porque é sempre assim, eles colocam, o sistema coloca a culpa em um louco, é sempre um louco, é sempre um lobo solitário. É alguém que do nada chega e um sujeito que tem um aparato de segurança enorme, esse cara vai e mete uma bala no presidente. Gente, logicamente que toda a logística para isso aí, isso tudo é pensado, isso tudo é planejado. Isso só ilude gente besta, só ilude otário, só ilude boçal, só ilude quem realmente quer ser iludido. E não descreiam do que eu estou falando não. Tem muita gente que se auto-ilude mesmo. Tem gente que se recusa a ver a verdade, se recusa a enxergar o que realmente está acontecendo. E não é nem por falta de inteligência não, é justamente porque o cara tem aquele perfil, aquele caráter de torcedor. Ele é um torcedor. Então ele está torcendo, ele não está analisando, ele está torcendo. Ele está aqui fazendo a torcida. Para quem já se distanciou, já não se deixa mais contaminar por isso, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampliada do que realmente está acontecendo. A gente se afasta do que está acontecendo e o campo de visão fica, digamos assim, ampliado. A gente consegue ampliar o campo de visão e consegue ter uma noção, consegue ter uma leitura isenta do que realmente está acontecendo. Então Donald Trump, ele falou que pretende revirar, segundo as palavras dele, essa questão do assassinato dos irmãos Kennedy. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é um país que possui uma larga tradição em assassinar os seus presidentes. Sabemos disso. Já foram vários presidentes americanos que foram assassinados. E devido a essa promessa do Trump, esse alto grau de divisão e de dificuldade pelo qual os Estados Unidos estão passando, decadência, e o Trump também prometeu acabar com o FBI, criar uma legislação, enviar uma legislação para ser aprovada em acabar com o FBI. Logicamente que esse pessoal não está parado, esse pessoal está planejando. E as verdadeiras estruturas ocultas de poder nos Estados Unidos não aceitam mais dar nenhum passo atrás. Não é que o Trump seja um inimigo do sistema. O Trump não é um inimigo do sistema. Ele simplesmente é um cara que está observando que essas coisas estão atrapalhando e estão sendo como direi, estão sendo o motor, o indutor da decadência dos Estados Unidos da América. Então não é que ele seja bonzinho, não é que ele seja inimigo do sistema, que ele não é inimigo de coisa nenhuma, não é inimigo de sistema nenhum. Ele simplesmente está vendo que essas coisas estão contribuindo para a decadência inexorável e cada vez mais acelerada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão descendo o precipício. E vimos ontem essa tentativa de assassinato. E digo mais, provavelmente, não vai parar nisso não. Provavelmente não vai parar nisso não. Porque a coisa tá feia, como se diz, a coisa tá feia. Está bastante exacerbada. E o que pode acontecer
setores mais radicais da ala trumpista, né, partirem para a violência. E isso vai levar a uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Atentem para o que estou falando. Eu não sou mãe de Ná, nem sou Nostradamus, nem tenho pretensão de estar fazendo aqui previsões. Eu não faço previsão. Eu não sou místico. Eu sou só um observador atento dos fatos, uma pessoa que, graças a Deus, até por dever de ofício, tem uma perspectiva histórica. Estudo muito, leio muito. E quem lê, quem estuda, pensa, né? Consegue imaginar cenários, né? Consegue imaginar cenários do que pode acontecer. Eu já estudei muito sobre a decadência de impérios, o Império Romano, o Império Britânico, que dizia-se o império onde o sol nunca se põe, né? O Império Britânico. Todos os impérios caíram. E agora nós temos essa situação imperial dos Estados Unidos, que está em franca decadência. E fiz até um vídeo falando sobre a armadilha de Tucídides, uma tese criada pelo grande historiador da Grécia Antiga, Tucídides, que aponta basicamente que quando uma potência emergente começa a surgir, a potência que está em voga começa a se sentir enciumada e se sentir ameaçada. E inexoravelmente isso acaba levando à guerra. E é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo aí. Na verdade, esta guerra, né, que está acontecendo na Ucrânia, isso na verdade é uma forma de, primeiramente, enfraquecer a Rússia para depois poder atacar a China. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Esses loucos, esses imbecis, eles ainda não atentaram para o fato de que a Rússia não vai perder guerra. A Rússia não vai perder guerra nenhuma, em hipótese nenhuma, em cenário nenhum. No máximo, o que pode acontecer é um empate. A Rússia é uma potência nuclear. A Rússia está brincando de gato e rato com a Ucrânia. A Ucrânia há muito tempo, desde o começo desta operação, desde o começo, a Ucrânia perdeu completamente o domínio sobre o seu espaço. Quem não tem soberania sobre o seu espaço, não ganha guerra nenhuma. Não ganha. A Rússia domina o espaço da Ucrânia. E a Rússia está esticando essa guerra para gerar exatamente isso que está acontecendo. Crises nos Estados Unidos, crises na Europa. Isso tudo que está acontecendo lá é devido a isso. Eles estão apoiando fortemente, estão investindo, estão jogando dinheiro, inclusive até mesmo pessoas. Está aí, com os 3 dias a Rússia matou 10 soldados americanos em combate, foram 10 de uma lapada só. E assim os franceses estão morrendo a rodo. A gente que está dando baixa das Forças Armadas estão fazendo o papel de mercenários, estão levando azar, estão sendo moídos, estão sendo triturados. Logicamente, eu até entendo o ódio de alguns torcedores, a raiva, a ira de alguns torcedores comigo quando eu falo isso, porque essas pessoas não têm acesso às leituras que eu tenho, mas também não têm porque não querem, porque não procuram, porque não têm a curiosidade, porque querem viver mesmo dentro da bolha, querem viver mesmo de ilusão, querem viver mesmo torcendo, que é a síntese, a essência dessas pessoas é exatamente essa, são torcedores, Essas pessoas não estão querendo analisar, não estão querendo compreender o que é que está acontecendo no mundo, estão aí fazendo a sua torcida, estão torcendo. E é triste, o resultado é triste. Mas enfim, minha gente, era isso que eu queria dizer. Eu tive que dar uma saidinha do hotel onde eu estou, respirando um pouco, dar uma volta, procurar um lugar sossegado para poder conversar com vocês, para poder explicar o que é que eu estou lendo disso tudo que está acontecendo. Qual é a minha leitura, qual é a reflexão que eu faço, como é que eu estou enxergando esses fatos. E faço uma exortação a todos vocês, né? Procurem saber mais, procurem estudar mais, procurem se interessar mais pelo que está acontecendo no mundo, porque o Brasil, decididamente, não é uma ilha. Nós não estamos desconectados do que está acontecendo. O que está acontecendo lá fora vai ter um reflexo gigantesco aqui dentro do nosso país.
E o Brasil, diferentemente do que os deslumbrados, aqueles que têm a sua pátria espiritual nos Estados Unidos, diferentemente do que eles pensam, o Brasil é um país muito importante. Eu não tenho dúvidas nenhuma em fazer uma afirmação. O Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo. Nós somos mantidos nessa situação que nós estamos vivendo de forma artificial. Tudo isso graças à desinformação, à pilantragem que ocorre dentro da classe política e, acima de tudo, por ter elites, né, vamos falar assim, que abriram mão de ter um país grande. Abriram mão há muito tempo de que o Brasil se tornasse uma potência e um país independente. Porque essa gente se julga branca, europeia, americana, e se julgam assim. Não passam de um bando de mulatinhos escrotos, gente nojenta, mas que pelo fato de terem dinheiro no bolso, né, e viverem sugando esse país, acham-se americanos. E só de falar americano, isso aí já é até um equívoco imenso. Porque americanos todos nós somos. Nós vivemos no continente americano. O mexicano é norte-americano, eu sou sul-americano, você que está me assistindo aí é sul-americano, todos nós somos americanos. Mas criou-se essa catarse coletiva de que o estadunidense é o americano. Lê do engano. Então, minha gente, nós estamos terminando por aqui. Eu acho que já falei até demais, né? Usei aqui o tempo em demasia. Eu parei aqui um pouquinho para falar 15 minutos com vocês e o tempo já passou. Porque são tantas coisas que a gente tem para falar, é tanto que a gente tem para dizer, e me comunicar com vocês por essa janela de possibilidade, eu me sinto assim como se eu tivesse, apesar de não beber muito, eu bebo assim socialmente. Se botar uma cerveja para mim, uma pessoa para conversar comigo, a gente tem aí 3 horas de papo e a garrafa de cerveja lá, entendeu? E eu me sinto assim, usando essa possibilidade, essa janela de possibilidade para poder me comunicar com vocês. Possivelmente, talvez até depois desse vídeo, talvez até eu venha a ser bloqueado na rede social aí, no Instagram, mas eu não faço questão disso. Se me bloquearem, se me derem algum tipo de punição, eu simplesmente me descredencio. Não faço a mínima questão de permanecer em um ambiente contaminado. Facebook, Instagram, essas redes sociais têm se tornado lugar de fofoca, lugar para torcedores estarem um xingando o outro, chamando um de fascista, chamando o outro de comunista, e ambos não sabem nem o que é uma coisa nem o que é outra, tá? Dizendo tu é esquerdista, tu é de direita radical. No Brasil não tem direita nem esquerda. No Brasil o que tem muito é entreguista, bandido, vagabundo e gente burra, gente boçal, replicando esses discursozinhos idiotas que pululam por esses esgotos das redes sociais. Isso é enojante, isso me dá muito nojo, mas eu procuro manter a calma, procuro ficar tranquilo. Eu sei que muita gente age assim por falta de conhecimento, por falta de informação, mas também por preguiça de lerem, por preguiça de pesquisar, por falta de curiosidade de saber como as coisas são e, acima de tudo, por este espírito que foi construído ao longo do tempo no povo brasileiro de torcedor. Tudo vira um Fla-Flu, tudo vira um Corinthians e Palmeiras, as suas torcidas aqui organizadas e a esculhambação correndo solta. As pessoas não respeitam mais pontos de vista divergentes, já vem com ataques, entendeu? E muitas vezes quando você revida na mesma moeda, se vitimizam. Se colocam no papel de vítima, apontam o dedo para você e diz que você é ignorante, você é radical, você é grosseiro, você é isso, você é aquilo. Porque tem hora que a gente se irrita mesmo, entendeu? Tem horas que a paciência acaba. Porque, pelo amor de Deus, gente, é uma questão só de você procurar entender as coisas, largar a mão de torcida e procurar ver o que está acontecendo.
Eu já cansei de dizer, e parece que a gente está falando para paredes, ou as pessoas não têm um pingo de cognição. Eu já falei, digo, olha, gente, eu não sou nem direita nem esquerda, porque isso não existe no Brasil, eu sou nacionalista. Para mim, a única saída para o Brasil é o nacionalismo. É as pessoas terem verdadeiramente amor pela sua terra, terem verdadeiramente amor pelas suas tradições, o sentido de brasilidade na veia, de verdade. Não é estar se enrolando em uma bandeira do Brasil, fazendo palhaçada, enxugando lágrimas de crocodilo com a bandeira do Brasil, passando a bandeira do Brasil na bunda. Isso é papel de moleque, papel de vagabundo. Isso deveria ser até proibido. Isso deveria ser até proibido. A bandeira é um patrimônio nacional, é o nosso maior símbolo. E a gente vê canalhas se apropriando do nosso símbolo para estar fazendo palhaçada, estar fazendo chacota com o que não deveria. Mas é isso aí, minha gente. Nós estamos terminando o vídeo. Muito obrigado, obrigado pela paciência, de me escutarem, de me ouvirem. A todos vocês, tudo de bom, um excelente domingo, fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente.